Bom dia, meus amados irmãos da Igreja Batista em Guidoval, Pastor Mateus, aqui aproveitando essa tecnologia para trazer uma mensagem não só para a igreja, mas todos aqueles que puderem estar ouvindo esta palavra. Amados amigos e irmãos, vocês que estão aí do outro lado, nós estamos atentos a este vírus, estamos colaborando também com as autoridades constituídas, governo estadual, municipal, federal, quanto a esse vírus que está assolando a sociedade, matando homens e mulheres, principalmente os idosos. Nós estamos observando, atento, ouvindo as autoridades através do jornalismo, e assim estamos podendo fazer aquilo que nos cabe a fazer, que é obedecer às autoridades constituídas. Queremos também ressaltar do que nós temos visto e ouvido durante esse período. Todas as autoridades que vêm à mídia falar, elas têm colocado perdas além da vida, mas eu vejo falar muito mais de perdas financeiras. Vindo falar da perda do recursos financeiros, dos investimentos que foi feito. Eu vejo falar muito na Bolsa de Valores, eu vejo falar muito nas perdas de bilhões de dólares. Com a subida dos dólares, o Brasil então está sentindo que vai entrar em um momento difícil, com tudo que o governo está fazendo com todo o recurso. Então eu paro a pensar, é só o dinheiro? É somente, irmãos, amigos, os recursos, o metal? Não somente a vida, mas a alma das pessoas. Em nenhum momento, irmãos, eu tenho visto das autoridades a palavra Deus. Em nenhum momento eu tenho ouvido da palavra de Deus, algo que venha confortar o povo através também das vidas espirituais. Eu só vejo falar em dinheiro, política. O mundo está com medo, o mundo está apavorado, mas ninguém está levantando as mãos para os céus e está clamando no nome de Jesus. As autoridades falam, mas não pedem para clamar. Então este é o papel da igreja. A igreja que não está podendo reunir no templo, a igreja que não está podendo estar cantando louvores junto com os irmãos, mas ela está aqui agora clamando no nome de Jesus. E não é só esse vírus que é o inimigo, irmãos, invisível, como o diabo, Satanás, também é um inimigo invisível. Nós queremos dizer que através da palavra nós entendemos que somos frágeis. Olha o tamanho, é um microscópio para olhar esse vírus, para descobrir ele. Tem que ter uma tecnologia avançada para ver ele. Mas a palavra de Deus diz que nós somos frágeis, porque lá em Gênesis do capítulo 2:7 diz que o Senhor formou o homem do pó da terra. Somos criaturas frágeis, necessitamos de Jesus. Deus sabe igreja, Deus sabe sociedade, Deus sabe governo, aonde e quando nós podemos suportar. Deus sabe até onde nós podemos suportar isso tudo. Lá em Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima de que podeis, antes com a tentação também dará o escape, para que possa suportar. Deus está no controle, a ação do homem, o pecado tem feito o que está fazendo. Amados, o mundo está vivendo dias como se Deus não existisse, e Ele clama, o próprio Deus clama que nós buscamos na sua palavra. Lá Isaías: buscai no livro do Senhor e lede, para vermos qual é a vontade de Deus, por que isso está acontecendo, e que a igreja agora tem que fazer, o que a igreja agora tem que pensar. A igreja tem que dar as mãos, ainda que não podemos fisicamente, mas espiritualmente dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, porque Ele pede que nós clamamos, porque 2 Crônicas, lá no Velho Testamento, no capítulo 7, no versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoareis os seus pecados e sararei a vossa terra. Depende da igreja para Deus sarar a terra, depende da igreja para Deus tirar esse mal, porque, irmãos, sabemos que dias difíceis virão, sabemos que enfrentaremos um juízo final, mas eu não penso que é agora é uma coisa que tem aí, que nós devemos lutar a favor da humanidade, a favor das almas perdidas. Tem gente, irmãos, que conhece até o caminho, mas continua perdido, não sabe o que fazer. Busque a Deus nas maiores diversidades. Lá em Colossenses, o que estamos vivendo, gente que está, não, eu vou abrir igreja, eu vou fazer festa. A palavra de Deus diz que devemos obedecer às autoridades. Colossenses 3:22, vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só com aparência como para agradar a homens, mas com simplicidade de coração, temendo a Deus. O inimigo é invisível. Deus pede para nós obedecermos à autoridade. Paulo, por várias vezes, o apóstolo Paulo, por várias vezes, tinha sido preso, foi preso, encarcerado. Mas quando você vê o contexto das suas prisões, é Deus dirigindo aquilo para poupar a vida dele, porque muitos queriam matar. E eu vejo cristãos apavorados, crentes desesperados com esse vírus. Parece cristão ateu, crendo em Deus, mas vivendo como ele não existisse. Mateus 24, no versículo 6. Nós temos algo que começa a nos mostrar que isso poderia e deveria acontecer. Deus preveniu, Deus deixou profeticamente escrito para nos alertar, para estarmos preparados. Lá em Mateus 24, 6 diz: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto aconteça, mas ainda não é o fim. A gente já viu as guerras aí, a gente está vendo nações em conflito, até internamente. Quando você vê um capacete azul em algum lugar, aonde está presente, é porque ali está havendo um conflito. Mas seguindo Mateus 24, vamos ao versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas, Mateus 24:8, são princípios das dores. Então, meus amados irmãos, tem algo que está acontecendo e a Bíblia já nos previne: pestes, terremotos. Não é só o vírus, o coronavírus, tem a zika, tem a dengue que está matando aqui em Minas, tem outras pragas, tem o sarampo, a febre amarela. São doenças radicalizadas que voltaram, doenças que um dia foram exterminadas, estão voltando. Por quê? Porque o homem está dando costas a Deus, porque o homem está vivendo como se Deus não existisse. Ele quer despertar-nos, ele quer nos chamar a atenção, e ele vai permitir isso, é a sua permissividade, mas olhando para Jesus e não para a circunstância. Lá em 1 João 1,36, olhando para Jesus que passava, então João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus 16:18, João viu Jesus e identificou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira a doença do mundo, que tira o vírus do mundo. É Jesus. E a igreja não precisa ficar assustada, igreja. Mateus 16:18, pois também eu te digo, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Aleluia, graças a Deus. A igreja vai ser vencedora, a igreja vai ser vitoriosa, a igreja é que vai vencer. Amados irmãos, por isso nós devemos estar praticando a fé. 1 Pedro diz: para que a prova de vossa fé, 1 Pedro 1,7, que a prova de vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece,
é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, uma joia como o ouro, para virar uma joia, ele tem que passar pelo fogo. Então aqui a Bíblia está dizendo que a prova da nossa fé é como se estivéssemos passando pelo fogo. E a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. O salmista, no Salmo 11, no versículo 5, ele diz algo para a igreja: o Senhor prova o justo. Ora, meus irmãos, sem fé, Hebreus 11, 6, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele tenha certeza que ele existe, sabendo, Tiago 1,3, que a prova de vossa fé opera paciência. Tenhamos paciência, tenhamos controle emocional e espiritual. Confie em Deus, Ele dará sabedoria ao homem, Ele dará sabedoria às autoridades, à ciência, aos médicos, como Ele fez esses anos todos. Tudo que tem de remédio, tudo que tem de vacina, tudo que tem de cirurgia, é Deus dando sabedoria ao homem. Ninguém nasceu sabendo, para que Ele possa tratar do seu povo, da humanidade. Sabemos que a humanidade está apavorada, sem esperança, mas a nossa esperança é Jesus. A sua esperança é Jesus. Por isso, amados irmãos, não tema esse vírus. Mas esse vírus mata, pastor. A palavra de Deus em João 11, 25 diz: aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Não é um vírus que tirará você da presença do Senhor. Não é o medo que tira você da presença de Deus. Espere em Deus. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele olhou para mim, se inclinou, ouviu o meu clamor. Ele vai livrar a humanidade desse vírus. Assim eu creio, se for a vontade dele. Vamos orar, igreja. Vamos orar, irmãos. Querido e amado Deus e Pai, nós te adoramos e bendizemos. Obrigado por essa oportunidade que nos dá nessa manhã, de poder falar da tua palavra, de que o Senhor está atento a tudo, de que o Senhor cuida dos seus. Apenas estamos vendo falta de fé. É como se fosse um bule, uma garrafa de pouca fé, e o Senhor exige de nós muita fé. Por isso, igreja, levantemos nossos olhos e vejamos a esperança que vem do alto. E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Deus nos abençoe. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Obedeça às autoridades. Obedeça muito mais a Deus, que pede para obedecer às autoridades. Que Deus nos abençoe. Logo mais à noite estaremos voltando com mais uma palavra, se Deus permitir. Amém. Brasil, mundo, creia em Deus. Deus é maior. Em nome de Jesus. Amém.